Bom dia, bora para mais uma leitura, página 937, livro do Eclesiástico, oração de Jesus, filho de Siraque, 51. Glorificar-vos-ei, ó Senhor e Rei, louvar-vos-ei, ó Deus meu Salvador. Glorificarei o vosso nome, porque foste meu auxílio e meu protetor. Livrastes meu corpo da perdição, das ciladas da língua injusta e dos lábios dos forjadores de mentira. Foste meu apoio contra aqueles que me acusavam. Libertastes-me, conforme a extensão da misericórdia de vosso nome, dos rugidos dos animais ferozes prestes a me devorar, da mão daqueles que atacavam a minha vida, do assalto das tribulações que me assaltavam, e da violência das chamas que me rodeavam. Em meio do fogo não me queimei, das profundezas entranhas da morada dos mortos, da língua maculada, das palavras mentirosas, do rei iníquo e da língua injusta. Minha alma louvará o Senhor até a morte, porque a minha vida estava prestes a cair nas profundezas da região dos mortos. Eles me rodearam de todos os lados, e ninguém lá estava para ajudar-me. Esperava algum auxílio dos homens, e nada veio. Lembrar-me-ei, Senhor, das vossas misericórdias, e de vossas obras que datam do princípio do mundo. Pois libertais, Senhor, aqueles que esperavam em vós, e os salvais das mãos das nações. Exaltastes a minha habitação sobre a terra, e eu vos roguei, quando a morte se aproximou de mim. Invoquei o Senhor, Pai do meu Senhor, para que me não abandonasse no dia da minha aflição. Sem socorro durante o reinado dos soberbos, louvarei sem cessar o vosso nome. Glorificá-lo-ei em meus louvores, porque foi ouvida a minha prece, porque me livrastes da perdição, e salvastes-me do perigo num tempo de iniquidade. Eis porque eu vos glorificarei e cantarei vossos louvores e bendirei o nome do Senhor. Exortação à busca da sabedoria. Quando eu ainda era jovem, antes de ter viajado, busquei abertamente a sabedoria na oração. Pedi a Deus no templo e buscá-la-ei até o fim da minha vida. Ela floresceu como uma videira precoce, e meu coração alegrou-se nela. Meus pés andaram pelo caminho reto. Desde a minha juventude tenho procurado encontrá-la. Apliquei um pouco o meu ouvido e logo a recolhi. Encontrei em mim mesmo muita sabedoria, e nela fiz grande progresso. Tributarei glória àquele que me deu, pois resolvi pô-la em prática. Fui zeloso no bem e não serei confundido. Lutou minha alma para atingi-la. Robusteci-me, pondo-a em prática. Levantei minhas mãos para o alto e deplorei o erro do meu espírito. Conduzi minha alma para ela e encontrei-a, ao procurar conhecê-la. Desde o início, graças a ela, possuí o meu coração. Eis porque não serei abandonado. Minhas entranhas comoveram-se em procurá-la, e assim adquiri um bem precioso. O Senhor deu-me, com recompensa, uma língua, e dela me servirei para louvá-lo. Aproximai-vos de mim, ignorantes, reuni-vos na casa do ensino. Por que tardais? Que direi a isto? Vossas almas estão violentamente perturbadas pela sede. Abre a boca e falei. Abri a boca e falei. Buscai a sabedoria sem dinheiro. Dobrai a cabeça sob o jugo. Receba a vossa alma a instrução, porque perto se pode encontrá-la. Vede com os vossos olhos o pouco que trabalhei, e como adquiri grande paz. Recebei a instrução como uma grande soma de prata, e possuirei nela grande quantidade de ouro. Que vossa alma se regozije na misericórdia de Deus, e não sereis humilhados quando o louvardes. Cumpre vossa tarefa antes que o tempo passe,
e no devido tempo ele vos dará a recompensa. Isaías, livro do profeta Isaías, primeiras profecias sobre Judá e Jerusalém. Profecia de Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém, no tempo de Osias, de Joatão, de Acás e de Ezequias, rei de Judá. Requisitório contra Judá. Ouve, céus, e tu, ó terra, escuta. É o Senhor que fala. Eu criei filhos e os eduquei. Eles, porém, se revoltaram contra mim. O boi conhece seu possuidor, e o asno o estábulo do seu dono. Mas Israel não conhece nada, e meu povo não tem entendimento. Aí da nação pecadora, eu acho que é ai da nação pecadora, do povo carregado de crimes, da raça de malfeitores, dos filhos desnaturados, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e lhe voltaram as costas. Onde vos ferir ainda, quando persistires na rebelião? Toda a cabeça está enferma e todo o coração abatido. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não há nele coisa sã. Tudo é uma ferida, uma contusão, uma chaga viva, que não foi nem curada, nem ligada, nem suavizada com óleo. Vossa terra está assolada, vossas cidades incendiadas. Os inimigos, à vossa vista, devastam vosso país. É uma desolação com a ruína de Sodoma, como a ruína de Sodoma. Sião está só, como choupana em uma vinha, como choça em pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns da nossa linhagem, teríamos sido como Sodoma, e íamos tornado como Gomorra. Ouve a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma. Escuta a lição de nosso Deus, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão das vossas vítimas, diz o Senhor. Já estou farto de holocaustos de cordeiros e de gordura de novilhos cevados. Eu não quero sangue de touros e de bodes. Quando vindes apresentar-vos diante de mim, quem vos reclamou isto? Atropelar os meus átrios? De nada serve trazer oferendas, tenho horror da fumaça dos sacrifícios. As luas novas, os sábados, as reuniões de culto. Não posso suportar a presença do crime na festa religiosa. Eu abomino as vossas luas novas e as vossas festas. Elas me são molestas, estou cansado delas. Quando estendeis vossas mãos, eu desvio de vós os meus olhos. Quando multiplicais vossas preces, não as ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai vossas más ações de diante de meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, respeitai o direito, protegei o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a viúva. Pois bem, justifiquemo-nos, diz o Senhor. Se vossos pecados forem escalartes, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a lã. Se fordes dóceis e obedientes, provarei o melhor fruto da terra. Se recusardes e vos revoltardes, provarei a espada. É a boca do Senhor que o declama. Jerusalém, corrúpia, será purificada. Como se prostituiu a cidade fiel, Sião, cheia de retidão? A justiça habitava nela, e agora são os homicidas. Tua prata converteu-se em escória, teu vinho misturou-se com água, teus príncipes são rebeldes, cúmplices de ladrões. Todos eles amam as dádivas e andam atrás do proveito próprio.
não fazem justiça ao órfão, e a causa da viúva não é evocada diante deles. Por isso, eis o que diz o Senhor, Deus dos exércitos, o poderoso de Israel. Eu tirarei satisfação de meus adversários e me vingarei de meus inimigos. Voltarei minha mão contra ti e te purificarei no crisol. E eliminarei de ti todo chumbo. Tornarei teus juízes semelhantes aos de outrora, e teus conselheiros como os de antigamente. Então te chamarão cidade da justiça, cidade fiel. Sião será remida pelo direito, e seus convertidos pela justiça. Os rebeldes e os pecadores serão destruídos juntamente, e aqueles que abandonam o Senhor perecerão. Então tereis vergonha dos carvalhos verdes que cobiçais, e corareis de pejo dos jardins que ora vos agradam. Porque sereis como um carvalho verde com folhagem seca, e como um jardim sem água. O homem forte será estopa e sua obra faísca. Eles arderão sem que ninguém possa extinguir. Sião, capital do reino messiânico. 2. Visão de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. No fim dos tempos acontecerá que o monte da casa do Senhor estará colocado à frente das montanhas e dominará as colinas. Para aí acorrerão todas as gentes, e os povos virão em multidão. Vinde, dirão eles, subam a montanha do Senhor, a casa de Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos e nós trilharemos as suas veredas. Porque de Sião deve sair a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele será o juiz das nações, o governador de muitos povos. E de suas espadas forjarão relhas de arados, e de suas lanças foices. Uma nação não levantará espada contra a outra, e não se arrastarão mais para a guerra. Casa de Jacó, vinde, caminhemos à luz do Senhor. O dia do Senhor. Vós rejeitastes inteiramente vosso povo, a casa de Jacó, porque ela está cheia de adivinhos do Oriente, e de agoureiros, como os filisteus, ela transige com os estrangeiros. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e há tesouro sem fim. A sua terra está cheia de cavalos, e há sem número de carros. A sua terra está cheia de ídolos. Os homens se prosternaram diante da obra de suas mãos, diante daquilo que seus dedos fabricam. Os mortais serão abatidos e o homem será humilhado. Vós não lhes perdoareis de maneira nenhuma. Refugiai-vos nos rochedos, escondei-vos debaixo da terra sob o impulso do terror do Senhor e do esplendor de sua majestade. Quando ele se levantar para aterrorizar a terra, a soberba dos mortais será abatida e o orgulho dos homens será humilhado. Só o Senhor será exaltado naquele tempo, porque o Senhor dos exércitos terá um dia para exercer punição contra todo ser orgulhoso e arrogante, contra todo aquele que se exalta para o abater, contra todos os cedros do Líbano, altos e majestosos, e contra todos os carvalhos de Baçã, contra todos os altos montes e contra todos os outeiros elevados, contra todas as torres altas e contra todas as muralhas fortificadas, contra todas as naus de Tarsis e contra todos os objetos de luxo. A pretensão dos mortais será humilhada e o orgulho dos homens será abatido. Só o Senhor será exaltado naquele tempo, e todos os ídolos desaparecerão. Refugiai-vos nas cavernas dos rochedos e nos antros da terra, sob o impulso do terror do Senhor e do esplendor de sua majestade, quando ele se levantar para aterrorizar a terra. Naquele tempo o homem lançará aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro que para si tinha feito a fim de os adorar. Refugiar-se-á nas cavernas dos rochedos e nas fendas das pedreiras, por causa do espanto da presença do Senhor.
e do esplendor de sua majestade, quando ele se levantar para aterrorizar a terra. Cessai de confiar no homem cuja vida se prende a um fôlego. Como se pode estimá-lo? Jerusalém entregue à anarquia. 3. Eis que o Senhor, Deus dos exércitos, vai tirar de Jerusalém e de Judá todo o sustentáculo, todo o recurso, toda a reserva de pão e toda a reserva de água. O valente, o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião, o chefe de 50, o grande e o conselheiro, aquele que possui segredos e se dedica aos sortilégios, por príncipes eu lhes darei meninos, e adolescentes deterão o poder sobre eles. Os povos se maltratarão uns aos outros, cada um atormentará seu próximo, o jovem insultará o velho e o vilão o nobre. Um homem se aproximará de outro e dirá: Tu tens um manto na casa do teu pai, é mister que sejas nosso príncipe. Toma sob teu poder esta ruína. O outro, então, protestará: Eu não posso curar essas chagas. E em minha casa não há nem pão nem manto. Não me façais príncipes do povo. Jerusalém, com efeito, ameaça a ruína e Judá se desmorona. Porque suas palavras e suas ações se opõem ao Senhor e desviam os olhos de sua majestade. Sua parcialidade testemunha contra eles, ostentam seus pecados como Sodoma, e em vez de se esconder, ai deles, porque causam dano a si mesmo. Feliz o justo, para ele o bem, ele comerá o fruto de suas obras. Ai do ímpio, para ele o mal, porque ele será tratado segundo as suas obras. O meu povo é oprimido por tiranos caprichosos e cobradores de impostos o dominam. Povo meu, teus guias te desencaminham, destroem o caminho por onde tu passas. O Senhor se levanta para acusar e se erguer para julgar seu povo. O Senhor entra em juízo contra os anciãos e os magistrados de seu povo. Fostes vós que devorastes a vinha, fostes vós que devorastes a vinha, o espólio do pobre está em vossas casas. Por que razão calcais os pés do meu povo e maltratais a face dos pobres? Declara o Senhor Deus dos exércitos. Contra as grandes damas pretensiosas. E o Senhor disse: Já que são pretensiosas as filhas de Sião e andam com o pescoço emproado, fazendo acenos com os olhos e caminham com os passos afetados, fazendo retinir as argolas de seus tornozelos, o Senhor tornará sua cabeça calva e desnudará sua fronte. Naquele tempo o Senhor lhes tirará as joias, as argolas, os colares, as lunulas, os brincos, os braceletes e os véus, os diademas, as cadeias, os cintos, os frascos de perfumes e os amuletos, os anéis e os pingentes da fronte, os vestidos de festas, os mantos, as gazas e as bolsas, os espelhos, as musselinas, os turbantes e as mantilhas. E então, em lugar do perfume haverá podridão, em lugar do cinto uma corda, em lugar de cabelos encrespados uma cabeça raspada, em lugar do largo manto um cilício, uma cicatriz em lugar da beleza. Teus varões tombarão a espada e teus bravos na batalha. Suas portas gemerão e se lastimarão, e ela despojada sentar-se-á por terra. 4. Naquele tempo 7 mulheres disputarão entre si um homem e dirão: É do nosso pão que comeremos, é de nossas vestes que nos cobriremos. Deixa-nos apenas trazer o teu nome. Faze cessar nosso opróbrio. Ventura de Sião nos tempos mesiânicos. Naquele tempo, aquilo que o Senhor fizer crescer será o ornamento e a glória, e o fruto da terra será o orgulho e o ornato daqueles de Israel que foram salvos. O que restar de Sião, os sobreviventes de Jerusalém serão chamados santos,
todos os que estiverem computados entre os vivos em Jerusalém, quando o Senhor estiver lavado a imundície das filhas de Sião, e apagado de Jerusalém as manchas de sangue pelo sopro do direito e pelo vento devastador, o Senhor virá estabelecer-se sobre todo o monte Sião e em suas assembleias, de dia como uma nuvem de fumaça e de noite como um fogo flamejante, porque sobre todos se estará a glória do Senhor, como a cobertura de uma tenda, a guisa de sombra contra o calor do dia e de refúgio e abrigo contra a procela e a chuva. Alegoria da vinha. 5. Eu quero cantar para meu amigo, seu canto de amor a respeito de sua vinha. Meu amigo possuía uma vinha num outeiro fértil. Ele acabou e tirou dela as pedras, plantou-a de cepas escolhidas, edificou-lhe uma torre no meio e construiu aí um lagar. E contava com uma colheita de uvas, mas ela só produziu agraço. E agora, habitantes de Jerusalém, vós, homens de Judá, sede juízes entre mim e minha vinha. Que se poderiam fazer por minha vinha, que eu não tenha feito? Porque quando eu esperava vê-la produzir uvas, só deu agraço? Pois bem, mostrar-vos-ei agora o que hei de fazer à minha vinha. Arrancar-lhe-ei a sebe para que ela sirva de pasto, derrubarei o muro para que ela seja pisada, eu a farei devastada, não será podada nem cavada, e nela crescerão apenas sarças e espinhos. Vedarei as nuvens derramar chuva sobre ela. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta de sua predileção. Esperarei deles a prática da justiça, e eis o sangue derramado. Esperarei a retidão, e eis os gritos de socorro. Maldição contra a aristocracia. Ai de vós, que ajuntais casa a casa, e que acrescentais campo a campo, até que não haja mais lugar, e que sejais os únicos proprietários da terra. Os meus ouvidos ouviram ainda este juramento do Senhor dos Exércitos. Grande número de casas, eu juro, serão devastadas, grandes e magníficas herdades ficarão desabitadas. 10 geiras de vinha não produzirão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efá. Ai daqueles que desde a manhã procuram a bebida e que se retardam à noite nas hesitações do vinho, amantes da cítara e da harpa, do tamborim e da flauta, e do vinho em seus banquetes. Mas para as obras do Senhor não têm um olhar sequer e não enxergam obras das suas mãos. Por causa disso, meu povo será desterrado sem nada pressentir. Sua nobreza será atenazada pela fome e a multidão mirrada pela sede. Por isso a morada dos mortos se alargará e abrirá desmesuradamente a boca. O esplendor de Sião e sua multidão barulhenta, seu alvoroço e sua alegria desaparecerão dela. O homem será curvado, os grandes serão humilhados e os olhares altivos serão abatidos. E o Senhor dos Exércitos triunfará no juízo. O Deus Santo mostrar-se-á como tal, fazendo justiça. Os cordeiros serão apacentados nesse lugar, como em suas pastagens, e sobre as ruínas pastarão os cabritos. Ai daqueles que arrastam a correção com as cordas da indisciplina, e a pena do pecado como com os tirantes de um carro. Ai daqueles que dizem que ele se avie, que faça já a sua obra a fim de que a vejamos, que o plano do Santo de Israel se execute para que o conheçamos. Ai daqueles que o mal chamem bem e o bem mal,
que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e o amargo o que é doce. Ai daqueles que são sábios aos próprios olhos e prudentes em seu próprio juízo. Ai daqueles que põem sua bravura em beber vinho e sua coragem em misturar licores. Ai daqueles que, por uma dádiva, absolvem o culpado e negam justiça àqueles que têm direito ao seu lado. Por isso, assim como a palhoça é devorada por uma língua de fogo e como a palha é consumida pela chama, assim a raiz deles sucumbirá na podridão, e sua flor voará como a poeira, porque repudiaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Cólera do Senhor. Por isso, o furor do Senhor se inflama contra seu povo, apodera-se dele e o castiga. Os montes tremem, seus cadáveres, como carniça, jazem nas ruas. Entretanto, sua cólera não se aplacou e sua mão está prestes a precipitar-se. Ele arvora uma bandeira para chamar uma nação longínqua. Assobia para fazê-la vir dos confins da terra. E ei-la que ágil acorre às pressas. Ninguém dentre eles se arrasta ou tropeça, ninguém dorme nem cochila, ninguém desata a cinta de seus rins, nem desaperta a correia dos sapatos. Agudas são as suas flechas e todos os seus arcos entesados. Os cascos de seus cavalos são duros como a pederneira, e as rodas de seus carros assemelham-se à tempestade. É como o rugido da leoa e o rosnar do leãozinho. Ele brande e agarra sua presa e a carrega sem que ninguém lhe arrebate. Naquele tempo, um estrondo, semelhante ao bramido do mar, retumbará contra ele. Quando olhar a terra, só verá trevas e angústias, e no céu se estenderão nuvens tenebrosas. Amanhã seguimos invocação de Isaías.